Em 2023, a Disney celebrou 100 anos de história, 100 anos de muitas animações, personagens emblemáticos e, obviamente, teria um filme em celebração a tal, marco. No caso, o filme é Wish, que estreou nos cinemas no último dia 4 de janeiro. Porém, tem muita gente criticando Wish, falando que ele não é um filme bom, falando que ele não merece ser um filme de 100 anos da Disney, mas vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso e saber se ele é realmente um filme bom, se as críticas são devidas. Olá, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minutos, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer o trabalho e bora lá falar um pouquinho de Wish. Aqui a gente vai ter a história da Asha. A Asha que vive dentro de um reino comandado pelo Magnífico. Dentro desse reino, o Magnífico ele é o único que tem poderes, mais especificamente controla magia, e através da magia dele, ele acaba absorvendo os desejos das pessoas que moram nesse reino, o Reino de Rosas. Ele faz isso porque ele intitula os desejos como coisas perigosas, sendo que uma vez por ano ele realiza um desejo de uma pessoa com que ele já tomou para si o próprio desejo dela. Sendo que quando ele faz essa tomada de desejo, ele acaba fazendo com que a pessoa se esqueça daquilo que ela desejava. Então todos vivem numa eterna angústia, numa eterna ansiedade de saber qual era o próprio desejo e se ele um dia vai ser, digamos assim, revelado. Dito isso, a Asha acaba sendo rejeitada em um processo de entrevista para trabalhar com o Magnífico e posteriormente acaba conhecendo a Estrela, que é literalmente uma estrela cadente que cai do céu devido a um pedido dela e que vai ajudá-la a reconquistar os desejos das pessoas ali, dos moradores do Reino de Rosas. Bom, aqui em Wish, a gente tem uma obra que faz referências e homenagens a diversos filmes da história da Disney. Desde ali de clássicos como Bambi, Peter Pan, Os Sete Anões, até mesmo filmes mais modernos da indústria, filmes mais modernos especificamente da empresa. Em questão de estilo visual, é uma das coisas que chamou a atenção o Wish porque ele foge daquele estilo jamais tradicional da Disney. Aqui dá pra ver que a empresa tentou surfar um pouco naquela onda de esse estilo mais, digamos assim, puxando para um 2D, que na verdade é um 2D 3D, que foi muito popularizado através do Homem-Aranha, através do Aranhaverso. Depois a gente teve várias outras obras que tomaram esse estilo, recentemente Tartarugas Ninjas, Os Caras Malvados, até mesmo o Gato de Botas 2. Ocorre que aqui em Wish, apesar da animação ser bonita, ela parece ser muito mais um filtro passado em cima de um modelo 3D do que necessariamente ela ter sido pensada desde o início para ser daquela forma. Então assim, é bonito, mas falta um pouco de originalidade, falta um pouco daquela estética própria. Até mesmo Gato de Botas 2, que adotou esse estilo, ainda assim conseguiu colocar um pouco de características próprias, de estilo próprio, estilo mesmo dos artistas por trás daquela obra, dentro do material que foi entregue no final. O Wish é bonito, mas soa muito mais como um filtro passado do que necessariamente como algo pensado para ser aquilo originalmente. E realmente não foi, porque a obra foi pensada lá no seu início, sendo feita totalmente em 2D. A Disney alegou que não teria, digamos assim, capacidade para fazer esse filme totalmente em 2D, o que para mim é mais uma desculpa, porque capacidade, se tem alguém que tem capacidade financeira na indústria, é a Disney para fazer uma animação 2D, que obviamente custa mais caro sim do que animações em 3D, mas ela deve ter batido na trave em algumas situações relacionadas a prazo para entrega desse filme. Afinal, se era o filme de 100 anos da Disney, tinha que estrear pelo menos nos Estados Unidos em 2023, como foi que aconteceu. Sem falar que apesar de ter reunido uma espécie de Dream Team da Disney, envolvendo ali o diretor de Frozen, que também é o mesmo diretor de Tarzan, roteiristas, etc., o filme ele é, digamos assim, uma concha de retalhos, porque homenageia muita coisa da Disney, desde das obras em si, como eu falei, Bambi, Os Sete Anões da Branca de Neve, etc., mas também a todo o estilo da Disney lá do início, de ser algo encantado, algo mágico. Só que é uma concha de retalho muito bonita vista de longe. Quando você se aproxima, ela não fica feia, não fica ruim, mas você começa a perceber uma costura solta ali, uma imperfeição aqui, porque o filme ele carece de algumas coisas que seriam essenciais para levar ele para um próximo nível. Por exemplo, o Magnífico é um vilão extremamente genérico. A Asha é uma protagonista que eu particularmente gostei, mas eu acho que poderia ter sido desenvolvido mais a relação dela com as pessoas ao seu redor. O problema não é a protagonista. Eu gostei dela, eu acho ela uma boa protagonista. Mas o problema são os seus personagens que estão em volta dela. Por exemplo, a família.
pouco se desenvolve em relação à família dela. Poderia ter sido colocado alguns arcos dramáticos em relação à mãe dela, em relação até ao próprio avô dela, que no início ele que dá todo o estopim para essa situação. Ela quer, né, ali fazer entrevista com o Magnífico para descobrir um pouco sobre o próprio desejo do avô que acabou de completar 100 anos, ou seja, ele está próximo do fim da vida e não sabe qual era o próprio desejo. Além disso, o filme acaba ficando inchado de personagens secundários, que são ali os amigos, né, da Asha, que por mais que sejam uma referência, uma homenagem aos 7 Anões de Branca de Neve, fica inchado, eles ficam aparecendo e poucos são bem trabalhados, poucos realmente têm importância na história. Acredito que pode ter colocado um ou dois que ainda assim entenderia se a referência aos anões, ou pelo menos alguns deles, que de certa forma já estaria referenciando a obra toda de Branca de Neve, sem você ficar precisando inchando a obra com personagens que acabam se tornando descartáveis e desnecessários. Além disso, a gente tem o Acabra, né, que é meio como se fosse, né, o sidekick, o personagem ali que acompanha a nossa protagonista, que no caso eu achei ela mais legal quando ela não falava do que quando ela falava. Quando ela falava, ela acabou se tornando um personagem muito mais genérico. A gente tem já vários exemplos dentro da própria Disney de personagens que não necessariamente falam, mas que funcionam como esse personagem de acompanhamento do protagonista. Em Moana mesmo, a gente tem tanto o Galinho quanto a Água, que são dois personagens que conseguem fazer parte da história sem proferir uma só palavra. Além disso, aqui a gente vai ter a personagem da Estrela, que aí sim, essa funciona. Ela é fofinha, ela não fala em nenhum momento, então ela consegue ser carismática através dos seus gestos, através das situações, através da sua personalidade, que consegue ser empregada mesmo sem falas, e que com certeza vai ser um daqueles personagens que vai render muito dinheiro pra Disney através de merchandise, através ali de você colocar, né, bonequinhos de pelúcia, roupas, mochilas, etc., estampada essa estrelinha lá. Então ela acabou sendo um acerto. Dito isso, a gente também tem falta de contextualização em várias situações, como por exemplo, o Magnífico ele é o único que controla a magia, ele se dedicou a isso por causa de um acontecimento na sua vida passada. Tudo bem, a gente entende isso. Mas por que o ódio dele com o desejo? Por mais que tenha uma explicação de que os desejos são perigosos, tudo isso soa muito vago. No final das contas, eu acho que o Wish é um bom filme. Eu não acho ele ruim, como muita gente tem falado, não. Ele carrega um fardo muito pesado de ser o filme de 100 anos da Disney. Porém, mesmo ele sendo um filme legal, não é um filmaço, tá longe de ser um dos melhores filmes da Disney, mas ele é um filme legal sim, não é um filme ruim. Mas, além de carregar esse fardo, ele acaba sendo muito mais valoroso em alguns momentos pelas ideias do que pela execução. Então, como um filme de 100 anos da Disney, acho que fica aqui muito mais uma reflexão para a empresa sobre o que fez ela dar certo em outras obras, no seu passado longevo aí de 100 anos, e o que ela pode empregar e o que ela pode renovar dessas ideias, porque tem muita ideia legal em Wish que poderia ter sido melhor utilizado, como o próprio estilo de animação, etc., para o futuro da empresa, para que a empresa possa ter mais 100 anos, continuando criando histórias, criando magia, criando personagens que ficam marcados para a vida de quem assiste, seja criança, seja adulto. Então, recomendo que assista Wish, ele é um bom filme, não merece ser tão duramente criticado quando vem sendo, carrega um fardo muito pesado, mas ainda assim tem várias pontas soltas, vários detalhes que realmente poderiam ter sido melhor trabalhados no filme como um todo. Em questão de história, em questão de animação, em questão de desenvolvimento de personagem e etc. Mas Wish não merece ser tão criticado. Mas também não é a última bolacha do pacote. Bom, pessoal, era isso que eu queria contar para vocês hoje. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima e tchau, tchau.